Fomos conhecer as ruínas de São Francisco em Curitiba. E vejam como o sobrenatural se mostra pra gente. Encontramos 2 rapazes com relatos impressionantes da visualização da fantasma do Belvedere. Estava agendada também no local uma entrevista com o escritor e pesquisador Marcos Juliano Offenbuch, que se mostrou fantástica e incrível, e está descrita com maestria no livro A Verdadeira Ilha do Tesouro, as crônicas do pirata Zulmir. Mais extraordinárias foram as aventuras de Marcos, que investigou relatos e pistas e desvendou o maior enigma da pirataria mundial, que pode ser a descoberta do maior tesouro pirata da história. Os episódios gravados em Curitiba e região têm o apoio do Curitiba Convention and Visitors Bureau, Hotel Go-In Curitiba, Básica Comunicações e o Grupo de Fãs de Curitiba. Ai, que lindinhos! Eu adoro o morro. Aconteceu que o aparelho tocou, foi lá no amarelo no quarto. E eu fui olhar a avó dele. Eu descrevi, ele identificou. Ela protege ele. Que lindo! E tu te protege a tua fé. Porque a fé disso aqui foi um pouquinho na batatinha. Mas a tua fé, continua, meu querido, não importa o que os outros digam, não tem a tua fé. E tu é a tua avó. Esse aqui é a avó, a fé não é tão forte. Graças a Deus, ela a avó protege. Sim, meu filho, você se mete numas às vezes, né? Nossa, eu me meti esse dia, quase me matei. É isso que eu estou dizendo, por isso que ela está aqui. Salvar a maçã, tá já. Só ficou só as marcas. Ó, viu? O que é isso, querido? Tomo de moto. Ainda em Curitiba, pessoal, estamos com o Marcos e o William, que vai nos contar uma experiência que ele teve nesse Natal, né, amiguinho? Sim. Por favor, conte essa história. Eu pensei que tu estava brincando, não levei a sério, mas quando Não, foi, agora eu foi real. já Foi real. Por favor, fale. Boa tarde, então. Aconteceu esse fato no dia, uns 2 dias antes do Natal. A gente estava fazendo um evento aqui na ruína de São Francisco e por volta de 21 horas durante o evento chegou uma senhora até mim, relatou que tinha uma pessoa trancada dentro do porta-malas ali num carro, e a gente prontamente já foi atender para ver o que estava acontecendo. E aí ela pegou e desceu ali na rua e ficou. Aí a gente pegou e pediu apoio para a guarda municipal. A gente pediu apoio para a guarda foi ver o que estava acontecendo. Quando chegou lá, simplesmente a senhora sumiu. Ela chegou, falou comigo, falou com algum outro segurança que estava ali comigo também na hora, e simplesmente sumiu. Aí os guardas foram conferir onde que era. Ela me mostrou o carro até, era um Fiesta preto que estava encostado ali. Aí ela chegou assim e falou, tá ali naquele carro. E daí eu peguei, como eu não podia abandonar meu posto, eu peguei e chamei apoio para a guarda. A guarda foi lá para conferir o que estava acontecendo, não era nada. Aí eles falaram assim, mas quem é que relatou isso para você? Eu falei, quem relatou isso para mim foi uma senhora que é da região e que anda na região. Aí eles, não, mas tem que saber quem que foi. Aí a gente foi procurar e cadê ela? Aí quando foi no outro dia, isso foi uns dias depois. Nesse dia eu não estava trabalhando aqui, mas conta um colega de trabalho meu que também viu ela. Ela anda aqui durante a noite e até fala com o pessoal aí, o pessoal conversa com ela, só que em determinado momento ela simplesmente some, não tem explicação. É um fantasma. Isso a gente chama de fantasma. Fala com as pessoas, tu conversa achando que é um ser vivo, mas é um fantasma. Então alguma coisa aprendeu aqui. E que tipo de roupa ela usava? É uma vestimenta bem assim, bem velha, assim, bem envelhecida. Parece que nem é dessa época da gente. Ela usa uma roupa bem assim suja, assim, dá pra ver assim que ela é moradora de rua, mas não é qualquer moradora de rua, é diferente. É uma moradora de rua. Vocês viram? Isso é o fantasma. Ele viu
outra pessoa viu, e só nessa área aqui, então algum ponto aqui nessa área à noite, Sim. mais ou menos pela meia-noite. Quando dá por volta de 21 horas em diante, ela já começa a querer fazer visitinha aí pra nós. Então, sempre depois desse horário a gente trabalha mais atento, né? Eu nunca desacreditei, mas eu acredito que depois dessa, pelo menos, eu já não desacreditava que existia. Depois dessa, agora... Fica calado, né? Tu não questiona mais. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado a vocês. Muito obrigada para vocês perceberem. Aqui não tem nada, mas vem depois, vem tarde da noite aqui. Mas não é eu vou ir para ver. O fantasma, essas coisas, sempre pega as pessoas distraídas. Porque quando tu já vai com uma energia de afrontar. Então eles se reservam. Quando a pessoa está solta, está livre, está de bem, elas aparecem. Muito interessante. Eu até pensei na hora que ela me procurou ali, que eu tava no posto ali fazendo observação do evento. Quando ela veio e falou comigo, eu imaginei que talvez ela queria me distrair, certo? Para mim abandonar meu posto e talvez outra pessoa queria invadir o evento. Então, mas não, ela realmente, essa senhora, ela não está entre nós mais. Eu acho que ela é atualmente aqui é a assombração mais recente. Essa é a famosa aqui, que todo mundo fala. E isso foi bem na época que o pessoal tava plantando isso aqui, eles achou ossadas, né? Eu acho no elevador aqui também eles achou duas ossadas antigas, né? Dizem que aqui foi um cemitério até, né? Aqui foi um cemitério. Uns falam que foi cemitério negro, uns falam que foi cemitério indígena. Mas... E essa senhora era mais para negro ou mais para... Ela é morena, mais índia, assim. Então bate com a história do cemitério, né? Por isso. Verdade. Bate com muito bom, muito interessante. Qual é o seu nome completo? Jean William Pereira. Você autoriza a usar a sua imagem no nosso programa? Com certeza, com certeza. Seu nome completo? Marcos Martins. Você autoriza a usar a sua imagem no nosso programa? Sim. Tá certo. Uma pessoa especial para vocês e para nós, Marcos Juliano, pesquisador, que vai contar a história dessas ruínas. Como sempre, eu vou ficar na expectativa. Sim, aqui nós temos essas ruínas dessa igreja, a igreja São Francisco de Paula. Ela começou a ser construída no ano de 1811. Seria tecnicamente uma das primeiras igrejas de Curitiba. Só que ela não foi concluída. Foi até o começo da década de 1850, ela ainda estava em construção, a capela estava construída. Só que por volta de 1850, 1860, eles resolveram pegar as pedras dessa igreja e construir a igreja matriz na Praça Tiradentes. Então ela nunca chegou a ser concluída, essa igreja. E ficaram essas ruínas agora aqui na cidade de Curitiba, para relembrar, né, um aspecto histórico, né, um patrimônio histórico da cidade. As ruínas aqui, elas têm muitas lendas, inclusive até lendas de tesouros escondidos, lendas até de fantasmas que andam aqui por noite, de padres, porque também ao lado aqui das ruínas de São Francisco, quando eles estavam reformando toda essa região, eles encontraram que existia um cemitério muito antigo aqui, e tinham ossos enterrados. Então esse é um dos lugares históricos, mais históricos, né, icônicos da cidade de Curitiba, são as ruínas da igreja São Francisco. Nós estamos no alto do São Francisco, os lugares mais altos da cidade de Curitiba, e realmente aqui é o resquício dessa igreja que foi construída, né, 2 séculos atrás, no começo de 1800. Muito interessante. Estávamos entrevistando 2 rapazes aqui, e eles falaram e disseram que aqui também foi cemitério, né? Sim, teve um cemitério, inclusive eles encontraram um esqueleto agora que nós estamos reformando aqui para transformar aqui num café, revitalizando esse ponto turístico. Então eles encontraram realmente esqueletos, que era um cemitério que naquela época era normal você enterrar, ainda mais Curitiba, não tinha um cemitério público, você enterrava as pessoas ao lado das igrejas. Sim. Então tem toda essa parte, e existe essa parte das lendas mesmo, né, de um fantasma nas ruínas do São Francisco que anda por aqui, e isso daí cabe agora, né, essa coisa a gente pesquisar e ver fundo. Sim. Esse fantasma que vocês falam é o pirata? Então, a história do pirata, ela é diferente, Rosa. Essa história do pirata Zulmiro era uma das maiores lendas urbanas da cidade de Curitiba. A lenda que um pirata inglês, até com esse nome esquisito de Zulmiro, veio morar aqui em Curitiba também há cerca de 190 anos. Mas era puramente uma lenda urbana da cidade, né? Ainda mais Curitiba, a gente está distante, cerca de 150 quilômetros do oceano. O que um pirata inglês havia a fazer aqui há 200 anos atrás? E eu comecei a vasculhar essa história.
E faz 15 anos que eu pesquiso essa história do pirata e de forma inacreditável eu consegui descobrir documentos que comprovaram que o pirata realmente viveu aqui em Curitiba. E daí até a história foi oficializada ano passado pela Prefeitura de Curitiba, com essa história, com esses documentos que eu encontrei. Foi bem interessante mesmo, porque de acordo com as minhas pesquisas, o último capitão pirata do mundo veio se esconder aqui no sul do Brasil, em Curitiba, há cerca de 190 anos atrás. Esse pirata britânico-inglês com o nome de Zulmiro. Mas ele veio sozinho, veio com família ou veio com a turma do Como barco? é que é a história dele? A história dele é bem interessante. Até eu lancei um livro no passado, A Verdadeira Ilha do Tesouro, As Crônicas do Pirata Zulmiro, onde eu desvendo toda essa história. A história do Zulmiro, ela começa bem assim. Ela entra até Aqui. Opa, já virei tudo aqui. Até eu trouxe também um livro de presente para vocês. Nossa, eu vou ler. Bem legal, Verdadeira Ilha do Tesouro, As Crônicas do Pirata Zulmiro, né? E esse livro aqui eu conto toda a história, por causa que o Zulmiro, como é que é a história dele? Ele vinha de uma família muito rica, ele nasceu na cidade de Cork, no sul da Irlanda, no ano de 1798. Daí até por ser uma família de nobres, ele foi enviado para estudar na escola de Eton College, que é um dos internatos mais famosos do mundo, onde os netos da rainha Elizabeth estudaram, os príncipes Harry e William, e depois ele entrou para a Academia Naval. E ele se formou como oficial da Marinha Britânica por volta de 1825. Só que ele conta que ele era muito orgulhoso por ser de família nobre. E ele teve um acidente na base real das Bermudas, no Mar do Caribe, onde ele discutiu com outro oficial e ele acabou numa briga matando sem querer esse outro oficial. E daí ele desertou para não pegar o processo de corte marcial, que senão ele ia ser enforcado. E daí ele fala que ele se tornou um pirata. Ele desertou, abandonou o nome verdadeiro, adotou esse pseudônimo, esse nome de guerra de Zulmiro, e abraçou a pirataria e veio para o Atlântico Sul. E aqui ele fez um pacto com outros dois piratas, um pirata espanhol chamado José Sancho e um pirata russo chamado Zarolho. E daí os três piratas esconderam um tesouro gigante na Ilha da Trindade, que é uma ilha ali no paralelo do estado do Espírito Santo, distante 1.200 km da costa, é o terreno mais a leste do Brasil, hoje é uma base da Marinha, e esconderam um tesouro gigante ali. E ele conta que os outros dois piratas foram capturados e foram mortos, e o Zulmiro, por volta de 1831, foi capturado por um navio de guerra inglês, e o capitão do navio de guerra inglês era um colega do tempo da Academia Naval. Quando o capitão reconheceu ele não quis enforcar o amigo, então ele simulou a fuga do amigo pirata aqui no litoral do sul do Brasil, no Paraná, contanto que o Zulmiro subisse a serra e fosse se esconder para o interior do continente e nunca mais voltasse a ser um pirata. E de forma inacreditável, ele soltou o Zulmiro conta que 9 dias depois ele subiu a serra, chegou aqui na vila de Curitiba, naquela época tinha 2.000 habitantes a cidade, e ficou escondido na cidade. E aqui ele adotou o nome de João Francisco Inglês. Até o sobrenome, ele ocultou o sobrenome verdadeiro e adotou a nacionalidade, né? Um adjetivo pátrio. E ficou escondido aqui. 40 anos depois, no ano de 1879, um cidadão britânico que veio para Curitiba trabalhar em fazenda de erva mate. Curitiba tinha uma imigração muito grande. E esse cidadão britânico está trabalhando aqui em fazenda de erva mate, o Edward Young Stammers, e ele fica sabendo da história de um cidadão britânico que morava, um velho do mato, velho britânico que morava escondido no meio do mato. E ele fica curioso, porque não tinha uma imigração inglesa em Curitiba. E ele fala, como é que eu encontro esse velho? Eles dão as diretrizes, meio-dia cavalgando a cavalo, pro interior da mata, você vai encontrar o casebre do velho do mato, que era como eles chamavam aqui, o velho britânico que morava, velho inglês que morava escondido. E o cidadão inglês de 20 anos de idade resolve fazer uma visita para esse velho, encontra a casa do velho, bate na porta e sai um senhor de 80 anos. Ele fica curioso e ele fica amigo desse senhor. Só que o senhor de 80 anos tinha uma cultura muito grande, conhecia a literatura inglesa, tudo. E ele fica curioso e fala: esse senhor está escondendo algum segredo. E depois de um ano de amizade, esse senhor resolve contar todo o segredo para esse cidadão britânico. Só que ele pede um juramento. Ele fala bem assim: Edward, enquanto eu for vivo, você não vai poder contar minha história para ninguém. Depois que tiver notícias da minha morte, você pode contar essa minha história, pode fazer o que quiser. E ele conta essa história, que ele nasceu em Cork, que ele era um oficial da Marinha Britânica, que desertou, se tornou um pirata e veio se esconder em Curitiba. Inclusive, ele entrega para o inglês um roteiro de como encontrar o tesouro lá na Ilha da Trindade. E pede de volta aquele juramento: você não conte pra ninguém minha história. Isso daí foi no ano de 1880. E o cidadão se despede do pirata, volta pra Inglaterra, depois volta pro Brasil. Eu sei que passam-se 16 anos, nós avançamos pro ano de 1896. Esse cidadão inglês está morando no Rio de Janeiro, com 36 anos, casado, com 4 filhos. Ele tinha esquecido a história do pirata, até ele considerava que era uma história de um velho maluco que ele conheceu aqui escondido no meio do mato em Curitiba. E daí ele pega um jornal da época, a Gazeta de Notícias, de 30 de março de 1896, onde fala uma reportagem de expedições da Inglaterra para a Ilha da Trindade em busca de um tesouro pirata, que um pirata do bando do Zulmiro conseguiu fugir de uma captura. Na hora ele se lembra de toda a história.
Ele fala, nossa, o pirata falou a verdade. Daí o que ele faz? No ano de 1896 ele manda um telegrama para Curitiba e pergunta notícias do velho do mato, que morava o velho escondido. E falam para ele, o velho morreu há 6 ou 7 anos atrás. Ele se lembra do juramento que ele havia feito, que ele não poderia contar a história enquanto o Zulmiro fosse vivo. E do que esse inglês faz? Ele começa a enviar cartas para o Jornal do Brasil. Claro que ele não assina com o nome verdadeiro. O nome verdadeiro dele era Edward Young Stammers. Ele assina com as iniciais J.F. E começa a contar toda essa história do encontro que ele teve aqui no sul do Brasil. Ele oculta a cidade e ele conta 8 cartas incríveis, toda a história. E no final da última carta ele fala que ele está com o roteiro do tesouro escondido na Ilha da Trindade, que ele queria parceiros para montar uma expedição. Um mês após ele escrever a última carta, ladrões ficam sabendo dessa história, tentam entrar na casa do inglês para roubar o roteiro do tesouro e acabam por matar o inglês. Eles dão um tiro no peito do Edward, e o Edward morre e a história desaparece. Daí 14 anos depois, em 1910, o sobrinho dele encontra o baú do tio com as cartas com o roteiro do tesouro e fazem a primeira expedição brasileira em 1910 para a Ilha da Trindade. Daí eles fazem 4 expedições brasileiras, não conseguem localizar o tesouro por causa que a Ilha da Trindade é uma cordilheira vulcânica que aponta no vulcão no meio do oceano de 10 km², é muito difícil de aportar e não tinha-se tecnologia naquela época. E a lenda cai na história, né? E daí tudo começou essa coisa a misturar. Aqui em Curitiba o pessoal achava que era lenda, e de forma incrível eu consegui encontrar essas cartas que foram escritas no ano de 1896, vasculhando no banco de dados da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e daí eu encontrei as cartas e vi que a história era verdade. E daí ele falava, né, que em 1896 o pirata havia morrido 6 ou 7 anos atrás. E de forma incrível eu fui em cima do cemitério municipal de Curitiba e eles tinham escaneado o livro de registros. Eu pedi, vocês não têm um livro de registros de 1889, 1890, que eu estou procurando uma pessoa especial? Eles me passaram um livro de 1889, 1890, e eu comecei a vasculhar. Até foi uma coisa interessante, que foi 2 anos atrás, foi bem no dia 27 de julho de 2018, que era o dia que estava ocorrendo um eclipse com lua de sangue. Eu resolvi abrir o livro do cemitério bem nesse dia, e de forma incrível eu encontro no dia 24 de agosto de 1889, um cidadão inglês, João Francisco Inglês, que morreu com 90 anos. E daí eu lembrei das iniciais das cartas, J.F, era o pirata Zulmiro. Então realmente a lenda é toda verdadeira. E daí com o nome dele, João Francisco, eu fui atrás da escola inglesa onde ele estudou, Eton College. Também de forma, coincidentemente, eles escanearam o livro de alunos da escola. E o pirata Zulmiro falou que no ano de 1879 ele tinha 81 anos, então ele nasceu em 1798. E essa escola é um internato para meninos que você entra aos 13 anos de idade. Então ele só poderia ter entrado no ano de 1811. E eu fui na lista de 1811 atrás de um John Francis de Cork da cidade, encontro Francis Hodder de Cork, o pirata Zulmiro. Família riquíssima, vários membros da Marinha Real Inglesa, a história toda verdadeira. Tecnicamente, o líder do bando que escondeu um dos maiores tesouros piratas do mundo veio se esconder em Curitiba aqui. E daí nós começamos a vasculhar toda a história, encontramos o registro na igreja matriz de óbito dele, e daí falava inclusive que ele foi casado. E ele casou com uma escrava que ele comprou. E daí por último documento nós encontramos um documento no cartório da colônia argelina do Bacaxeri que mostrava que o pirata deixou 4 filhos em Curitiba. E daí de forma inacreditável nós conseguimos localizar os tataranetos do pirata no interior do Paraná. Que maravilha! A história é inacreditável. Gente, olha, o livro tá aqui, ó. É digna de um roteiro de cinema. Inclusive agora nós já temos alguns canais de streaming interessados em transformar em filme a história, porque a história é inacreditável. Muito bom. Onde encontra o livro? Então, o livro está à venda nas lojas da Livrarias Curitiba, está à venda também na Amazon. E olha que legal, eu peguei todos esses documentos e eu mostrei para o cônsul britânico no Paraná, e ele pediu a tradução, e nós acabamos de lançar, traduzimos o livro e acabamos de lançar em inglês, e agora esse ano nós estamos lançando na Inglaterra o livro com o apoio do consulado britânico, porque eles acham que é uma descoberta incrível. Mas não tenha dúvida, meu querido. Até, olha só, os livros de história, eles falam que o último capitão pirata da história, ele foi enforcado em 1835 nos Estados Unidos, em Boston, o pirata espanhol Dom Pedro Gilbert. Com essa descoberta, eles vão reescrever os livros que o último capitão pirata da história morreu no ano de 1889, aqui em Curitiba, no Paraná. E agora tem uma parte interessante, Rosa, que é a parte, digamos, espiritual da história, né? Porque essa história do pirata, ninguém ia atrás, todo mundo falava até, não, existe uma maldição, você não vai em cima dessa história de piratas, né? E realmente, piratas é uma energia, digamos, um pouco mais densa, por causa que eles matavam as tripulações, roubavam o tesouro, tudo. Mais selvagem. Mais selvagem, era uma coisa mais selvagem, assim. E exatamente há 7 anos atrás,
eu tive um sonho com o pirata Zulmiro, na qual ele falou comigo assim: você só vá atrás do meu tesouro após você pagar um tributo para mim. E eu prometi que ia escrever um livro para ele. E 3 anos atrás, eu lancei um livro infanto-juvenil, que até tá aqui, olha que legal, que é As Aventuras do Pirata Zulmiro, resgatando a história para as crianças, tal. E daí, só que daí foi aquela coisa, eu lancei esse livro no ano de 2017, né, bem legal, só que eu não tinha ainda todas as informações, era mais uma lenda, mas foi muito legal porque eu resgatei a história. E foi durante o livro que eu comecei a encontrar todos os documentos do Pirata Zulmiro. Eu lembro que eu lancei o livro no dia 13 de agosto de 2017 e até eu fiz um pagamento para ele, eu levei aqui num bosque com umas velas, levei tudo. Continua assim. E levei o livro do pirata, tudo certinho. Aqui eu conto que eu não sabia o nome dele, eu chamava de Capitão William, mas ele nasceu em Cork, e até eu conto que ele se apaixonou por uma cigana no livro. Eu dei um pouco de fantasia que eu não tinha informações verdadeiras. E após eu lançar esse livro, o pirata pagou a sua promessa, porque um ano depois ele se revelou, eu encontrei ele no cemitério, na escola inglesa, os netos dele... Mas o tesouro ainda não. O tesouro ainda não. E ele comentou comigo que assim, que após eu entregasse o livro para ele, ele entregaria o tesouro dele. E agora nós estamos articulando agora com a Marinha Brasileira, temos até uma reunião daqui 3 meses, daqui 4 anos nós vamos fazer uma expedição nova para a Ilha da Trindade e vamos escanear, e tudo que for encontrado vai tudo direcionado aos museus, ao Museu Nacional, uma parte ao Museu Paranaense, para ficar, porque na verdade o verdadeiro tesouro é essa história do Zulmiro. Sem dúvida. E o legal é que eu encontrei a tataraneta ela hoje mora em Campo Mourão e ela é muito espírita. E ela comentou comigo assim, que é muito legal essa minha pesquisa, tudo, por causa que vai libertar muita gente que está envolvida. Inclusive eu consegui encontrar das bisnetas do inglês Edward, que conheceu o pirata Zulmiro aqui em Curitiba, que foi assassinado, e também uma das bisnetas mora em Campos, em São José dos Campos, ela também é espírita, e ela falou: Marcos, você vai libertar uma energia muito grande de sofrimento que tem nessa história, muitas pessoas... Mal contadas. Mal contadas, aquela coisa que estão amarradas, né, um pouco de dor, porque teve assassinato, teve trapaça, muitas pessoas morreram na Ilha da Trindade em busca do roteiro, do tesouro. Então foi esse trato que eu fiz com o pirata, de que o tesouro dele ia ser todo entregue para o jornal e eu iria contar a história dele para o mundo. E agora nós estamos lançando, inclusive, né, tem um livro aqui, até eu trouxe também uma cópia do livro para vocês também em inglês. Quer ver só? Deixa eu pegar isso aqui, viu? Aqui também, ó, trouxe para vocês também The Real Treasure Island, para vocês ir presente também, para vocês contarem, porque realmente, e a história é incrível ainda, porque... Gente, eu vou preferir ler esse aqui em português, né? Aconselho vocês, isso aqui é mais prático. Esse aqui tem que ser bom em inglês, viu? E o interessante dessa história, Rosa, é que assim, porque essa história ela começou na verdade no ano de 1850, um pirata russo, antes de morrer na Índia, ele entrega um mapa de um tesouro escondido na Ilha da Trindade, e esse pirata, ele comenta que todos os piratas do bando estavam mortos, né? Ele era um pirata que tinha uma cicatriz muito grande no rosto, e daí os ingleses, com esse mapa que foram entregues por um capitão inglês, eles fazem todas as expedições, fazem 4 expedições da Inglaterra para a Ilha da Trindade com esse mapa do tesouro, e daí não encontram, por causa que ocorreu um grande desmoronamento de terra bem na beira da praia. Eu já vi isso. Em 1880, o Zulmiro aqui, ele conta a mesma história, ele fala que esse pirata do bando dele havia falecido. E daí olha que legal o que aconteceu. Em esse mapa do tesouro, estava com os ingleses entregaram para a Marinha Brasileira. Em 1940, um tenente da Marinha Brasileira vaza o mapa para a imprensa, e eu tive acesso ao verdadeiro mapa do tesouro, inclusive ele, tá, João? Eu pego ali. Pegar, ele tem um dos papéis ali, é um mapa para a gente poder mostrar. Esse aqui, eu aconselho, isso aqui é português, quem gosta de aprender, que já domina o inglês, esse é muito bom para vocês. Olha que interessante. Esse é o mapa, Rosa, que é o verdadeiro mapa do tesouro que um dos piratas do bando do pirata Zulmiro entregou na Índia em 1850, que era o pirata russo que tinha uma cicatriz grande no rosto, na qual o Zulmiro chamava de zarolho. E o pirata entregou o mapa, tá aqui, Ilha da Trindade, e embaixo do mapa está escrito a palavra treasure, que é tesouro, bem na praia. E aqui teve um grande desmoronamento de terra, que a Ilha da Trindade é uma ilha vulcânica. E esse mapa surgiu na imprensa em 1940, em pleno início da Segunda Guerra Mundial. E o interessante é que o pirata que entregou esse mapa, ninguém sabia o nome dele. O Zulmiro aqui em Curitiba que falou que eram os 3 piratas. O Zulmiro, o Zarolho e o José Sancho. E você olha no canto direito do mapa as iniciais do mapa. ZZJS. Então as informações convergem. Um mapa que surgiu na Índia em 1850 converge com o relato de um pirata inglês em 1880 aqui em Curitiba, no Paraná.
Tecnicamente é uma das mais histórias mães de piratas e tesouros no mundo. O líder do bando veio se esconder no sul do Brasil há 180 anos. É inacreditável. E comprovado com documentos. Encontrei, né, o livro do cemitério, o livro lá de Eton College. E o legal é que no livro eu coloco no final todos os documentos aqui para a pessoa conhecer. Então tem aqui as cartas. O Henry Cap foi esse cara que capturou, esse almirante que capturou o Zulmiro em 1831, que soltou ele. É impressionante. E aqui no final existe uma foto do desmoronamento. Essa foto do desmoronamento é aqui no tesouro, onde desmoronou o tesouro. Então nossa ideia é fazer uma expedição para lá, com equipamentos, com trator, hoje tem sonar, radar, escavar aqui e for encontrado. E o tesouro aqui é o tesouro que foi roubado em 1821 na Catedral de Lima. Eu disse pra ti que eu tinha... Pois é, diz pra ele o que tu já sentiu. Quando falaram desse negócio do tesouro, me veio aquela imagem do desmoronamento. Então, Rosa, você percebeu aonde que está o veio tesouro? A imagem do... Mas eu não sabia que tinha todos eu só esses detalhes. veio como evidente a imagem do... Eu ainda disse, isso é na beira da praia e está desmoronado. Será que eles vão achar? É bem isso daí. E você vê, Rosa, aqui no livro, eles fizeram as expedições inglesas, foram cavar, só que eles ficaram cavando com o pai, desmoronou, tipo, centenas de toneladas de entulho e terra. Então, a última expedição aí para a ilha foi uma expedição norte-americana de 1926, e o capitão falou somente maquinário pesado para tirar tudo isso aqui de terra que tem. E esse tesouro que está aqui é o tesouro que foi roubado da Catedral de Lima em 1821. Gente, que coisa louca. Quando começaram a falar que eu vinha falar contigo do tesouro, eu disse pro João, eu cheguei a falar para ti ou não? Não, tava, não me disse. Não, eu ainda... eu fiquei... O que eu percebi, eu fiquei quieto para confirmar. Mas é o desmoronamento na beira... Da praia. Da praia. Então que esse desmoronamento, que olha só, Rosa, tá aqui, tá aí. Escrito aqui, ó, Treasure, que é a beira da praia. É aqui no mapa, bem aqui no mapa. Aqui pra mim fica até, porque fica mais perto da praia do que fora. Ali. Aqui que eles botaram. Então esse mapa surgiu, e o legal é que eu consegui também no livro, o roteiro que o pirata escreveu foi publicado na imprensa em 1969 e tá no livro o roteiro do pirata Zulmiro. E ele fala a mesma coisa, inclusive o Zulmiro, ele conta uma coisa interessante. Ele fala que na ilha são dois depósitos, é um depósito no desmoronamento e outro depósito está escondido no meio da ilha, porque o Zulmiro e outro pirata, José Sancho, passaram a perna nos Zarolhos, era pirata enganando pirata. Então eles deixaram aqui na beira da praia as obras de arte da Catedral de Lima, barras de prata, e dentro da ilha os diamantes, as moedas de ouro, as barras de ouro, e os dois tesouros estão lá na ilha ainda aguardando para serem descobertos. Agora tem um detalhe que vocês precisam, humanos, racionais, saber. Esse tesouro só vai aparecer para quem ele deu. Isso daí é verdade. Não adianta ir qualquer um, é para quem deu. Sim. Tanto é que eu vi e fiquei calada. Então é para ti. Eu fico vendo assim, foi esse trato, até muitas pessoas brincam comigo, Marcos, você é o Zulmiro. Eu falo, eu não sou do Zulmiro, mas eu sou do bando dele, por causa que eu tenho tantas informações. E aconteceu uma coisa interessante, Rosa, olha que interessante. Há 3 anos atrás, antes de escrever o livro, eu tive um sonho muito daqueles sonhos vívidos mesmo, porque um grande tempo eu fiz viagem astral, eu estudei muito sobre viagens astrais, e eu estava numa mesa reunida, uma mesa redonda, e tinham 5 piratas na mesa redonda. E eu vi que eles estavam bravos comigo, que eu ia revelar os segredos da pirataria. E o Zulmiro estava do meu lado, ele se levantou, eu lembro que eu vi ele de costas, ele era grandão, alto. Ele se levantou, bateu na mesa e falou com os outros piratas, não, o Marcos está aqui do lado, ele vai contar toda a história. E eu lembro que no sonho ele me deu esse anel com uma esmeralda. E daí eu fiz o anel, e com esse anel que eu consegui escrever esse livro. Mas tem um detalhe, amadinho. Esse tesouro pode ser dividido, mas alguma coisa tem que vir para ti. Olha só que interessante. Não então, adianta, senão vocês não vão achar. Sabe o que vai vir para mim? Vai vir um anel com rubi. Era o anel que ele prometeu, que até vai vir para esse dedinho aqui. É o anel, que claro, o resto, museu, tudo certinho, mas o anel... Tem uma, porque ele está dando para ti. Se todo mundo crescer o olho e não te dar nada, eles não vão deixar chegar. Não vão encontrar, né? Não vão encontrar, isso aí é sobrenatural. Então, tu já deixa claro, tem uma joia que é minha. Uma joia lá que eu sei que é um anelzinho com rubi vermelho. Querido, não é uma coisa pouca. Não é uma coisa pouca. E olha que interessante uma coisa também, Rosa, que o tesouro dele agora, a gente até tem uma coisa, um projeto muito legal, né? Porque como eu estou lançando o livro agora na Inglaterra e nos Estados Unidos, muitas pessoas perguntam pra gente assim, Rosa, muitas pessoas falam, eu quero ir junto, Marcos, nessa expedição, eu quero ir na expedição. E olha o que nós vamos fazer. Nós vamos agora, a gente tem uma empresa que quer fazer um videogame do Pirata Zulmiro.
com toda a história do videogame, e nós vamos fazer, nós vamos lançar o videogame daqui uns 3 anos, nós vamos começar essa negociação com essa empresa da Califórnia, e nós vamos esconder 3 convites dentro do videogame, que nem aquele filme Fantástica Fábrica de Chocolate. Perfeito! Quem encontrar os convites lá dentro, vem pra expedição junto para participar. Mas não faça coisa Que, racional. racional, mas não esqueça do sobrenatural. Não, até essa parte que a gente tem, digamos, do resgate, né, com o pirata mesmo aqui, com o inglês que conheceu ele, tem essa coisa dessa dívida de glorificar o nome deles. Tanto é que a gente imagina que uma parte do tesouro, inclusive além de vir para os museus brasileiros, nacional, a gente quer que uma parte pequena seja doada para o Museu Britânico em memória ao inglês, porque foi graças ao Edward Young Stammers, que inclusive até tem uma foto dele aqui, Rosa, que esse foi o cidadão que graças a ele que foi toda a história conhecida do pirata Zulmiro. Esse aqui, o Edward Young Stammers. Olha aqui, gente. Ele é a foto dele, Essa é a tradução nossa, Tradução, Essa é a nossa tradução. Esse é o inglês que foi graças a ele que ele contou a história do Zulmiro nas cartas, e ele foi que, digamos, quem pagou com a vida, porque ele foi assassinado no Rio de Janeiro em 1896. E as bisnetas contaram que a história deixou um pouco de trauma na família, porque ele foi morto com 4 filhos pequenos. Injustamente, né? Injustamente. A ambição dos ladrões. Dos ladrões que queriam roubar o tesouro. Cumprindo uma promessa pro espírito. Pro espírito, que ele tinha falado que só podia revelar quem foi. Mas o interessante de toda essa história, vocês vão ver até no livro, que teve várias pessoas, digamos assim, quem for com ganância no coração em busca desse tesouro, é capaz de desencarnar, de encontrar a perdição mesmo. Não, tem uma coisa, isso eu sei porque eu já estive, o tesouro só é dado, o espírito escolhe a pessoa e dá. Agora, como é uma coisa grande, vocês vão... Mas nunca esqueça, alguma coisa tem que ficar... Senão você paga. Senão aquela coisa não entro. E até interessante, assim, como todo esse tesouro, claro que uma parte grande vai para os museus, tudo, eu fico pensando, mas o Zulmiro, eu lembro que ele comentou comigo no sonho que eu tive, nesse trato que eu fiz com ele, que ele só entregaria isso aqui se fosse para entrar na coisa de, tipo, glorificar, contar a história dele. E agora você vê, com tudo isso publicado, vamos publicar na Inglaterra, publicar nos Estados Unidos, tudo isso aí, a história vai se tornar, ele realmente vai se tornar um filme, a coisa vai glorificar o nome dele. Gente, olha aqui o livro. João, olha aqui o livro. Sim, você tá filmando. Olha aqui o livro, gente. Olha que interessante. E era para estar no verde. O livro, então, Rosa... Tem a energia, olha... eu recebi muito contato deles, Rosa. Quando eu escrevi, tava eu no escrevo livro, no olha papel... aqui. Gente, aqui é papel puro. Eu escrevo no livro, eu escrevo no papel, eu sentia que eles passavam e eu ficava escrevendo. Então tem... Desculpa, mas eu vou fazer uma folheada assim. Gente, olha aqui. Ele tem uma energia muito forte nesse livro. Até, Rosa, você vai ler, você vê que interessante que é. Olha. Ó, e ó, bem no roteiro dele. Bem no roteiro dele. Olha, gente. Quer queira, quer não queira, tá energizado pelo espírito do pirata. Do pirata, é realmente um livro pirata mesmo, contando toda a história. Que louco. Desculpe, mas eu me encanto. Olha, até esse aqui, ó. Até esse que é infantil mesmo. Que é infantil. Carrega a história dele. Ó, foi pro verde, viram? Agora vamos ver esse aqui. Ó, foi pro amarelo. Ele entra, tem uma energia mesmo. Dentro tem uma história de alguém que viveu. Então, isso é legal e é o que é interessante, Rosa. Nós temos agora, né, nós lançamos esse livro, esgotamos a primeira edição, estamos indo para a segunda edição, estamos esgotando e estamos indo para a terceira edição. E eu estou lançando o livro em várias, porque eu quando escrevi esse livro, aconteceu uma coisa interessante. Apesar de eu ter lançado o livro infanto-juvenil para as crianças, muitas crianças entraram em contato comigo e falaram, até um grande filho do amigo meu falou, tio Juba, que é meu apelido, eu quero ler teu livro. Então eu procurei escrever em um português muito simples e muito didático. Claro. E você vê, eu estou recebendo vários recados de mães me agradecendo, porque os filhos deles é o primeiro livro que o filho leu na vida. E daí tem os colégios achando interessante. E realmente tem aqui a parte, né, o resgate histórico passa pela independência do Brasil, pelo ciclo da erva mate, pela proclamação da República. Então a gente está recebendo muitos retornos positivos de crianças, de pessoas de idade, achando fantástica a história. E é um resgate todo nosso, assim, do brasileiro mesmo, do povo brasileiro, porque é uma cultura nossa que está sendo resgatada. Digamos que o Brasil agora está conectado com a maior história de tesouros e piratas do mundo.
que até os grandes clássicos o Conde do Monte Cristo, que é o Tesouro Deserto, é baseado nesse tesouro escondido na Ilha Deserta. O livro A Ilha do Tesouro é baseado na história do pirata Zarolho que entregou o mapa do tesouro. E agora, mais recentemente, eu acabei de descobrir que um dos grandes clássicos, que é o Peter Pan, que nos traz a figura do Capitão Gancho, o Peter Pan foi escrito em 1903, é um conto de ficção. E na história, o Capitão Gancho, ele estudou nessa escola de Eton College, só que ele é um pirata de ficção. E o Zulmiro é o verdadeiro Capitão Gancho, porque o Zulmiro estudou em Eton College e é um pirata de verdade. Gente, isso não tem dúvida. Não, porque você tem uma sensibilidade, foi para essa história, identificou, porque tu é uma pessoa muito curiosa. Sim. Tu é assim, extremamente curioso e tu não aceita, não. Tu vai atrás de perdigueiro mesmo. De perdigueiro. Passa, não importa, chuvas e temporais. Então esse espírito aventureiro conectou com o pirata. Sim, e ele te realimentou para chegar a essa história. Sim, muito vai chegar. Só nunca esqueça, tem alguma coisa parte que vem para mim. Não tem direito, é tudo bem. Mas uma parte... Mas deixa assinado, porque malandro sempre vai ter no meio dessa trajetória. E é legal você falar isso pra mim, Rosa, que me deixa mais forte ainda, por causa que eu sinto realmente, até eu imaginava essa coisa de anel, mas eu sinto que alguma coisinha do tesouro vem pra mim. Quem sabe até pode ser uma resquício de uma vida passada que eu tive, que eu tô pegando um objeto de volta, mas alguma coisa eu sinto que... É resquício, é recompensa mesmo da missão. Da tua missão que conectou com esse aventureiro, porque tu é aventureiro, e ele alimentou teu espírito aventureiro e está dando resultado. Engraçado foi a imagem que eu tinha visto ontem de manhã, João. Do desmoronamento. E vai tranquilo. Então, e lá no desmoronamento, eles narram então, as fabulosas peças da Catedral de Lima, que são os crucifixos, as estátuas de ouro em tamanho natural, os objetos litúrgicos, Mas cálices. Ele fala que é enterrado? Não, eles falam, olha que interessante, eles pegaram bem na base da montanha, eles cavaram na pedra uma caverninha. Eu ia dizer, porque é túnel, é gruta. É gruta, então, e você vê no roteiro, ele fala, é uma gruta que eles cavaram, só que daí, como a Ilha da Trindade é uma ilha vulcânica e teve um desmoronamento, desmoronou o morro em cima da gruta. Até isso, digamos que foi o que preservou o tesouro até hoje, que eles nunca conseguiram encontrar, eles fazem expedições. Mas não é uma grutinha, não. É cavado mesmo, é grande. Ela tá vendo a gruta, então descreve. É bem funda, não é assim, fizemos um buraquinho de meio metro, 1 metro, não, eles fizeram a gruta. Quanto assim, Rosa? Em gruta? Não, por exemplo, daqui não é mais. Então eles fizeram realmente, ele narra que eles fizeram realmente, cavaram na pedra dura, por causa que são muitos volumes que eles botaram em caixões. Não, é uma gruta grande. É grande mesmo, eles botaram todo o negócio. Tá bom, gente. Que fantástico, Rosa. Eu fico extremamente feliz, porque é mais um indício, pessoal, de que futuramente nós vamos com certeza encontrar esse tesouro e que esse tesouro pertence à humanidade. A ti também. Amém. Nunca tire o teu mérito, porque tudo que isso aí eles estão fazendo, tem que reconhecer que o morto está falando contigo. Sim, ele está batendo um papo, ele está dando indicações. Está dando indicações. Então, que essas pessoas que estão fazendo aí, nunca esqueça, se vocês vacilarem, o morto não vai deixar vocês acharem. Então, mérito e respeito é com ele. Porque eu já vi muita gente não achar na frente do nariz, porque não respeitou o outro lado, para quem foi dado. Tá bom, gente? Às vezes as pessoas dizem, Rosa, tem um tesouro, vamos lá. Me mostra assim, gente, não mostraram para ti nem para mim, o que eu vou fazer lá? Não está na frente. A pessoa anda por cima, anda na frente. Não enxerga, querido. Por isso que eu imagino assim, ó, que todas essas expedições que vocês vão ver, que foram mais de 10 expedições, eles não conseguiram encontrar nenhuma, rodaram a ilha, tudo, porque eu acredito que não tem essa autorização, não tem essa parte do outro lado, né, Rosa? É isso. Falando, você tem. Tu teve, né? E eu consegui Porque pelo teu espírito aventureiro e positivo. Sabe, tu é aventureiro, tu é interesseiro, mas tu sabe teu limite. Sim, e essa coisa de não ter, eu acredito assim um pouco, Rosa, de ganância. Não. De olhar e falar aquela coisa, não, eu quero o tesouro pra mim, eu quero, eu pra mim, claro que o tesouro vai ser legal de encontrar, mas eu considero que um dos verdadeiros tesouros, a história, o resgate histórico de tudo isso, e principalmente, Rosa, a libertação de todas essas pessoas que estão envolvidas, essas almas que estão envolvidas. O inglês, coitado do Edward, que foi assassinado, a bisneta dele se emocionou muito, ela é espírita, quando eu encontrei com ela, ela falou, Marcos,
você vai ajudar a livrar uma dor muito grande que está na minha família. E até eu tive mesmo, Rosa, esse contato quando eu estava escrevendo esse livro, até eu achei muito legal você ver que o livro tem uma energia em cima dele, por causa que eu lembro que quando eu conversava, eu escrevia, eu sentia a energia das pessoas contando. Então, muita coisa desse livro, é claro que muita minha pesquisa histórica de jornais, mas eu tive tem um complemento. Tive ali aquele complemento, que digamos aquele cimento que o pessoal do outro lado me contou, porque eu sentia a caneta deslizar, as palavras deslizarem. Isso que os espíritas chamam de... Uma psicografia? Uma psicografia. Então, eu senti muito dessa coisa do livro. Os espíritas chamam de psicografia, mas é tão... Bom, qual é deles que tu vai me dar? Os 3. Esse aqui eu vou mandar pro meu neto. Os três vai ganhar. Olha, Henrique, a avó vai levar pra ti, Henrique, ó. Esses aqui fica pra Rosa. Eu quero depois, claro, fazer agora uma dedicatória, com certeza, Rosa. Esse aqui, o João que quer... O João quer aprender inglês. Olha só. Esse é meu. Pô, eu fico muito honrado, fico muito agradecido, Rosa, muito. de poder participar, porque esse canal é um grande canal, aquele muitas pessoas, eu acredito que vocês trazem muita luz para as pessoas, principalmente esse entendimento que a gente tem, que muitas pessoas, digamos, têm medo dessa morte, têm medo do desconhecido, e não precisa ter medo, né? Tem que compreender que é uma coisa que todo mundo vai sofrer, que todo é um caminho que todos nós vamos passar. Então eu fico muito agradecido e eu dou os parabéns para vocês por terem esse canal fantástico que trazem, digamos, essa iluminação e esse entendimento para todas as pessoas. Então é uma honra para mim estar aqui. Mas eu também vou dizer uma coisa, as pessoas perguntam, Rosa, qual é a minha missão? Cada um tem a sua. A missão dele foi ter esse espírito, essa energia que o pirata contatou e transformou em missão. Amém. Amém, querido, amém. Tá, João? Terminou? Beijo. Aula em cima de aula, hein, gente? Curitiba tá podendo.